Êxodo capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte. E dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro.
Seus colchetes serão de ouro e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.